Olá de volta ao Dicas da Tininha, um canal de esperança para si. Estamos na série especial de Natal com os heróis da fé fundamentais nesta quadra do ano e hoje vou falar-vos de José, o pai adotivo de Jesus, e como ele é um tremendo exemplo para nós e foi determinante na história do cristianismo. Fique comigo até ao fim deste vídeo, pois tenho um presente para lhe dar e se está a gostar desta série, deixe aí o seu gosto, o seu comentário e partilhe o vídeo com alguém especial. Na genealogia de Mateus 1, 16 e 17 lemos: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até ao exílio na Babilónia 14, e do exílio na Babilónia até ao Cristo 14. Os evangelhos de Mateus e de Lucas contam os detalhes de como Maria e José se conheceram e quais os eventos que sucederam até ao nascimento de Jesus. Mateus escreveu para os hebreus e por isso começou por apresentar a genealogia que provava que Jesus era o Messias prometido pelos profetas do Velho Testamento. Se tiver curiosidade em saber mais sobre a importância das genealogias na Bíblia, veja o meu vídeo Como Desvendar os Mistérios das Genealogias na série Heróis da Fé. Voltando a Lucas, Lucas, por seu lado, escreveu para os gentios. Por isso ele deteve-se na história do nascimento milagroso de João Batista e como este evento pronunciou a concepção virginal do Cristo, que Lucas apresentou como o Salvador tanto dos judeus como dos gentios. De toda a maneira, ficamos a conhecer José quando ele já está noivo de Maria. Existiam 3 passos fundamentais no casamento judeu da altura. O primeiro passo, as famílias acordavam o casamento e o dote era estabelecido. O dote era dado à mulher e à sua família, era chamado de mohar e este teria sido pago pelo pai de José ao pai de Maria para compensá-los pela sua perda e uma parte significativa do dote era reservado para a noiva. Caso José morresse ou se divorciasse dela, ela iria ficar sozinha, pois não poderia casar novamente. Então, o mohar garantia que ela tivesse alguma coisa para sobreviver. O segundo passo era o anúncio público. No anúncio público, o homem e a mulher ficavam prometidos. Um documento legal chamado Ketubá era assinado, que era essencialmente um contrato de casamento. José e Maria estavam legalmente ligados como marido e mulher a partir deste momento. Este noivado só podia ser quebrado por morte ou por divórcio por motivos de impureza sexual. E o terceiro passo era o casamento em si. Nesta última fase havia a cerimónia de casamento, o casal ia morar juntos e consumavam a relação. Tanto José como Maria eram descendentes diretos de Davi, ele de Belém, ela de Nazaré. No sonho de José, o anjo refere-se a ele como José, filho de Davi, em Mateus 1:20, confirmando que Jesus nasceria na casa real do rei mais famoso de Israel. E lemos em 2 de Samuel 7, 12 e 13. Farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. As profecias do Antigo Testamento afirmavam que o Messias nasceria de uma mulher, e vemos isso lá em Gênesis 3:15. Ele viria da descendência de Abraão, Gênesis 22:18, ele viria pela tribo de Judá, Gênesis 49:10, e da família de Davi, 2 Samuel 7, 12 e 13. Então José, como descendente de Davi, conhecia as profecias. Ele tinha ouvido as profecias durante toda a sua vida e ele acreditava nelas. Ele esperava o Messias e sabia que o Messias viria de Belém, a sua cidade natal. Belém era uma pequena cidade não muito longe de Jerusalém, naquela altura teria entre 500 a 1000 habitantes e era conhecida pelo significado do seu nome, Casa do Pão. Não é maravilhoso que Jesus, o pão da vida, viria a nascer na Casa do Pão? Em Belém foi também onde a esposa de Jacó, Raquel, morreu de parto, onde Jacó recebeu o nome de Israel. Belém foi o cenário do livro de Ruth, avó do rei Davi, e Belém foi o assunto da profecia do profeta Miqueias. Como lemos: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então José era um homem de fé e de profundas convicções. Perante a gravidez da sua noiva, ele poderia ter escolhido uma de 2 alternativas propostas pela lei de Moisés: divorciar-se dela e devolvê-la à família, ou denunciá-la às autoridades religiosas que a mandariam apedrejar por fornicação, ou seja, sexo fora do casamento. Mas Deus apresentou-lhe uma terceira opção, que viria com um grande preço, mas também uma tremenda recompensa. Um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nelas foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A Virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sonho, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade
enquanto ela não deu à luz o filho e deu-lhe o nome de Jesus. José decidiu acreditar na palavra do anjo, que Maria estava grávida por ação sobrenatural do Espírito de Deus, algo absolutamente incrível e que nunca tinha acontecido. Por isso ele agiu com uma fé tremenda. As suas ações para com Maria e para com Jesus mostram-nos que ele era um homem honroso, amável, um chefe de família responsável. Não só ele cuidou de Jesus e dos seus irmãos e irmãs, como ele tornou o seu filho adotivo aprendiz da sua arte de carpintaria, algo que todos os meninos hebreus desenvolviam a partir dos 13 anos, serem aprendizes de uma arte. Então, quais são as qualidades de José? Mateus 1, 18, 19 introduz-nos à história dizendo: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A primeira qualidade de José é que ele era um homem justo. Mateus 1,19 diz-nos isso, que ele, sendo justo, não a queria infamar. Ele não só era um homem de princípios, como ele escolheria fazer a coisa certa da maneira certa. Ele podia ter-se sentido humilhado pela aparente traição, mas ele nem sequer considerou o apedrejamento previsto na lei. Pelo contrário, ele escolheu ser envergonhado. Como? Mateus 1,19 diz-nos que ele tinha decidido divorciar-se de Maria em segredo, talvez alegando que ele próprio tinha desistido do casamento. Isto significava que ela conservaria o dote que a protegeria. Mas em breve as pessoas viriam que Maria estava grávida e assumiriam que ele era o pai. Toda a vergonha do caso cairia sobre ele e ele estava disposto a sacrificar-se para poupá-la a ela e à criança. Não é esta uma qualidade do amor de Deus? Uma outra qualidade de José é que ele era sensível. O cuidado de querer proteger Maria da desgraça pública mostra-nos que ele a amava e era sensível ao seu destino, ainda que ele não compreendesse o que estava a acontecer. Isto dá-nos uma visão dos sentimentos de José e do seu papel futuro na vida de Jesus. Para José, a notícia de que Maria estava grávida era devastadora. Ela não era apenas a sua noiva. Ele acreditava ter sido traído, porque naquilo que lhe dizia respeito, ela era a sua esposa. Uma outra qualidade de José é que ele é fiel. Mateus 1,24 diz-nos que ele obedeceu de imediato à visão do anjo e casou-se com Maria para protegê-la e cuidar do seu filho que ele reconheceu integralmente. No primeiro século, uma pessoa adotada era total e completamente parte da família. E é por isso que Mateus inclui Jesus na genealogia de José, porque ele foi completamente aceite como filho de José. Também cabia aos pais darem o nome aos filhos, como foi o caso de Zacarias com o seu filho João Batista em Lucas 1,63. Quando o anjo ordena a José, antes de Jesus nascer, que ele chame ao menino de Jesus, no hebraico Yeshua, que significa salvação, o anjo estava a dizer-lhe que ele teria de reconhecer o menino publicamente aos 8 dias, quando fosse a altura da circuncisão. Quando José nomeia o seu primogênito Jesus, ele está a fazer duas coisas importantes. Primeiro, ele está a reivindicar Jesus como seu filho e segundo, ele está a aceitar a responsabilidade tremenda que Deus lhe deu para cuidar e criar a criança. Jesus verá José como seu pai terreno, alguém que o influenciou tremendamente, dando-lhe a mestria como artesão carpinteiro e preparando-o para a vida. E como última qualidade, José é também disciplinado. Mateus 1,25 faz menção de que José se absteve de tocar em Maria até ela dar à luz. Ele foi um pai dedicado para Jesus e os seus irmãos, Tiago, José, Judas, Simão e as suas irmãs. Ele providenciou para a família e ele preparou Jesus para o ministério, ao dar-lhe a mestria da carpintaria. A palavra usada para carpinteiro na Bíblia é a palavra grega tekton, que significa um marceneiro e um artesão. José passou ao filho mais velho a sua arte, e isso significa que eles passaram muito tempo juntos. Jesus teve de trabalhar em estreita colaboração com José, seguindo-lhe os passos, antes de começar o seu próprio ministério. Esta era a maneira que os filhos honravam os seus pais, seguindo as pisadas da sua profissão. Então, como conclusão, eu quero deixar estas 4 qualidades de José. Ele foi justo, sensível, fiel e disciplinado. Todas elas são virtudes que cada um de nós pode desenvolver cada vez mais e mais. E para ajudá-la a alcançar isso mesmo, como eu prometi no início do vídeo, eu tenho um presente para si. Se você é uma mulher que quer ressignificar a sua vida e viver todo o seu potencial, então eu convido-a a fazer o meu curso Sinta-se Bem na Sua Pele e aproveite o desconto de 20% até dia 25 de dezembro. Este curso é um exclusivo da plataforma Hotmart que pode fazer em qualquer dispositivo e a qualquer hora. Basta seguir o link que está na descrição do vídeo e indicar no cupão esta frase, Natal 2023. Obrigado por assistir a mais um vídeo e se gostou deste vídeo não se esqueça de subscrever o canal e partilhar o vídeo nas suas redes sociais, pois ajuda-me a alcançar mais pessoas. Até para a semana e Deus vos abençoe.